Olá, amigos, eu sou Sidney Domingues, está começando o programa Destaque na TV. Conversar com o deputado Júlio Lopes, do PP, do Progressista, o Partido Progressista, e que tem acompanhado o nosso programa, tem visitado o nosso estúdio, comentando assuntos interessantes. Deputado, recentemente saiu uma notícia, da venda do Palácio Capanema, que tem toda uma estrutura de história, e parece que voltou atrás. Como é que você vê essa questão? Obrigado pela pergunta aí, Sidney. É uma honra, é uma alegria estar aqui no teu programa mais uma vez e comentar esse assunto, que é um assunto bem importante para o Rio de Janeiro, A ideia do governo de vender o Palácio Capanema é mais ou menos como vender o Cristo Redentor. Aliás, já fizemos um programa sobre os absurdos cometidos em relação ao Padre Omar e o Cristo Redentor, e agora também sobre a questão do Palácio Capanema. O Palácio Capanema é um enorme edifício que representa todo o modernismo brasileiro, era sede do Ministério da Educação aqui no Rio, e é um edifício icônico dessa arte modernista e da arquitetura modernista. E a gente, logo que houve a notícia, intercedeu para que se esclarecesse o que estava havendo, o que se pretendia. E nós, então, procuramos o Serviço do Patrimônio da União, a Secretaria Nacional de PPI e a Secretaria Nacional de Desestatização, para exatamente poder propor alguma coisa que a gente tivesse no sentido de evitar, essa privatização ou terceirização do Palácio Capanema. E nesse ínterim, a gente teve aqui uma boa notícia, porque o presidente da Justiça Eleitoral, o presidente Delorto, e o desembargador Elton, que é o vice-presidente, manifestaram interesse de que a Justiça Eleitoral viesse a ocupar aquele prédio. O desembargador Elton, então, nos chamou lá e disse que a Justiça Eleitoral, uma vez que havia essa notícia sido veiculada, a Justiça Eleitoral tinha interesse de tentar absorver esse prédio. Ocupar o prédio, Exatamente, porque hoje a Justiça Eleitoral do Rio, ela ocupa 3 grandes prédios que, na realidade, são patrimônio da União também, Então, ela poderia disponibilizar essas 3 unidades que ela utiliza hoje, que são em áreas e locais diferentes, são prédios diferentes, mas que são prédios próprios da União para serviço da Justiça Especializada Eleitoral, para que esses prédios, então, fossem leiloados ou vendidos, ao invés de que o Palácio Capanema seja vendido. Eu acho que é uma coisa que parece bastante bom senso, não acha? É verdade, é uma permuta, Exatamente. A ideia é devolver aqueles prédios que eles ocupam hoje, essa ideia do desembargador Elton, que certamente está de acordo lá com todos os desembargadores do Tribunal Eleitoral, junto com o desembargador Delorto. E eles, então, retornariam para a União esses prédios que eles utilizam, e a União cederia o prédio Capanema. O prédio Capanema é um prédio muito grande, tem 26 mil metros quadrados de área, onde a gente tem lá a obra de Cavalcante monumental, e tem também os extraordinários jardins de Burle Marx, que são jardins suspensos no primeiro andar. E a ideia é fazer com que a Justiça Eleitoral funcione como chefe do condomínio do prédio, vamos dizer assim, que ela faça a gestão do prédio. E aí tem mais uma coisa boa, Cília, que como a Justiça Eleitoral ela tem a segurança da Polícia Federal, aquela praça toda, que aliás é aqui do lado, do entorno, ela ficaria muito bem segura, em função da presença permanente da Polícia Federal, que faz a guarda do próprio da Justiça Eleitoral. Está ali bem do lado do Ministério da Fazenda, Ministério do Trabalho, Está bem naquela área ali de poder público federal, Isso, e isso ficaria muito bom para a cidade. O próprio prefeito Eduardo Paes ficou muito animado com essa possibilidade, primeiro porque o tribunal tem recursos para manter o prédio e o manteria muito bem, como faz a manutenção dos prédios da própria Justiça convencional em todas essas áreas que a gente vê aqui na cidade. E isso seria para a cidade muito bom, porque daria vida a um patrimônio importantíssimo da cultura brasileira, e lá se poderia acessar também não só o painel, mas também o Jardim de Burle Marx, independentemente da Justiça Eleitoral funcionar no prédio e gerir o condomínio, enfim, e ainda poderia, a conveniência da Justiça Eleitoral e da União,
abrigar algum outro órgão da União que pudesse estar se utilizando do prédio também. Então, acho que isso é um trabalho que nós estamos fazendo lá em Brasília. Eu já tive várias reuniões nesses órgãos que mencionei aqui, na Secretaria de Desestatização, lá no Serviço de Patrimônio da União, tentando ajudar para que a gente consiga fazer essa alteração da proposta de venda, né, e que a gente efetivamente leve à venda prédios que não têm a importância que tem o prédio Capanema. A partir da manifestação, a própria sociedade, né, e as pessoas que têm a preservação do patrimônio público, da história e dessas obras de arte, que aquilo é um palácio, né? Palácio Capanema, né? Parece que o governo retirou isso, mas também não deu uma finalidade, quer dizer, essa sua iniciativa de retomar a justiça eleitoral, em que ponto está agora? Então, na realidade, o que se esclareceu é que, de fato, aquilo saiu na lista, ou pelo menos a questão que se colocou depois da nossa intervenção, é que teria saído equivocadamente aquele imóvel. O que era um absurdo. É lógico. Então, claro, seria um absurdo completo botar aquele prédio à venda. Então, na realidade, o que se disse depois é que teria sido colocado equivocadamente aquele prédio na relação, mas que a União não pretende ainda vender aquele prédio e que essa permuta pode ser possível sim, mas que hoje o prédio está na gestão do Ministro da Educação, no Ministério da Educação, e que isso tem que ser feito então através do Ministério da Educação, mas obviamente com todas essas secretarias envolvidas. E aí nós estamos lutando com a burocracia, porque a burocracia é um monstro invisível, é um monstro, né? E esse monstro precisa ser vencido para que a gente possa ter o Palácio novamente funcionando e, se Deus quiser, com a Justiça Eleitoral, porque eu acho que seria muito bom para toda a população do Rio de Janeiro. Ele está vazio o prédio? O prédio está em obras, está vazio. Ele está vazio. Ele está terminando uma obra muito grande, porque o prédio tem 26 mil metros quadrados de área. É muita coisa. É um prédio enorme, né? Ele tem, eu acho que são 16 andares, e enfim, é um prédio muito grande e muito bonito. Ele precisa estar em uso, reformado, enfim, pronto para que a população do Rio de Janeiro possa ter não mais um prédio abandonado no centro, mas um prédio revitalizado e de uso da sociedade, de uso da cidade, para recuperar o centro da cidade do Rio de Janeiro. Deputado, essa questão de próprios públicos, né, tanto da União como do governo do Estado, com a Prefeitura, né, quer dizer, tem muitos que estão desocupados e agora tem com essa onda aí de MST e agora LGBT, não sei quantas letras, né, eles estão ocupando prédios, inclusive, né, e depois é um problema danado. Por que não vender, não é? Mas não avançar em um patrimônio, né? Tem tantos prédios aí abandonados, né? Por que não vende tudo isso de uma forma? Mas eu acho que isso aí, nesse aspecto, o governo federal está certo, quer dizer, e você está falando corretamente, na minha avaliação, existem muitos próprios federais e até estaduais e municipais que podem ser vendidos para que o mercado opere, para que o mercado gire com esses prédios. Existem inúmeros prédios, por exemplo, o prédio do edifício à noite, né, que é em frente ao Museu lá do Amanhã, um prédio belíssimo que precisa ser vendido. E o governo está fazendo corretamente esse esforço de vender esses edifícios, mas é vender esses que não têm essa importância estratégica e que podem ser modificados, que podem ser atualizados, que podem ser modernizados. Que não é o caso do edifício Capanema, que é um bem icônico, é uma coisa representativa de uma época da arquitetura e da sociedade que não pode ser transformado. Mas eu acho que o esforço está andando, eu fico, enfim, animado de que a gente vá ter, se Deus quiser, êxito nesse processo e que a gente possa botar o Palácio Capanema com a Justiça Eleitoral para que a gente possa dar um melhor uso a essa edificação tão importante. Aqui no estado também, quer dizer, tem um patrimônio enorme, está sendo feito um levantamento, né, inclusive da Previdência, né, quer dizer, a Previdência tem problemas, que vai ter problemas, tem tantos imóveis aí que poderia arrecadar, né? Nós estamos vivendo aí uma fase de recuperação fiscal, era uma forma de deixar entrar esse dinheiro, e estão se deteriorando e sendo ocupados irregularmente, né? É verdade, a gente tem aqui muitos imóveis da União que precisam ser recuperados. E do Estado também. E do Estado também. Um desses é um prédio muito importante, que é o prédio do Palácio do Itamaraty. E eu tive também com o ministro das Relações Exteriores, cobrando dele, né, quando é que a gente vai ter a revitalização do Palácio do Itamaraty, que é um prédio também histórico do Rio e que está se depauperando a olhos vistos. Quer dizer, o prédio está em condições precárias,
Aquilo é uma obra deslumbrante de arquitetura, lindo. E lá tem os cisnes também, que precisam ser protegidos, né? E o ministro nos prometeu que ele entra em obras ainda até o final do ano, anunciando uma grande recuperação do Palácio, para comemorar aí os 100 anos do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, para que ele possa, de fato, estar também servindo novamente ao país numa outra condição. Como é que o senhor vê essa revitalização aí que o prefeito Eduardo Paes está aí da zona portuária, né? Olha, o prefeito Eduardo Paes, a meu juízo, tem feito um excelente trabalho. Eu tenho estado com o prefeito regularmente e acho que ele e o Pedro Paulo estão fazendo uma gestão importante de recuperação financeira da cidade, né? Eu vi com muita alegria que eles, depois de tão pouco tempo, né, praticamente 10 meses, eles já regularizaram as folhas de pagamento atrasadas e agora anunciaram, inclusive, o pagamento antecipado das folhas para o dia 2. É verdade, segundo dia. Como era anteriormente, né? Como era anteriormente, mas é um resgate importante. É verdade. Né? Eu acho que não só pagar o que está para trás, mas também passar a pagar corretamente. Então é uma coisa importante que foi feita, né? Porque as pessoas, o pagamento das compromissos é tudo dia 5, né? Pois é. Dia 5, dia 10 vence aluguel, vence tudo, imposto. Os funcionários públicos têm esse compromisso, como qualquer outro cidadão, e vinham recebendo regularmente de forma atrasada depois do dia 5. O prefeito, então, antecipou para o dia 2 e eu quero aqui também elogiar o governador Cláudio Castro, que também, desde que assumiu, tem conseguido mês a mês e mantendo a folha do Estado antes do dia 5. E isso tem sido também um motivo de muito esforço. Eu quero aqui parabenizar tanto o governador quanto o prefeito por estarem conseguindo fazer isso. Aqui no Estado também agora teve as mensagens do governador que foi para a Assembleia Legislativa e essa reposição salarial também agora foi importante, que o funcionário público está há muitos anos sem uma reposição salarial, né? Sem dúvida. Eu acho que ambos, né, tanto o Eduardo quanto o governador, têm mostrado preocupação com o funcionalismo e essas atualizações, que não são nada do outro mundo, são apenas atualizações mesmo desses anos em que ficaram sem correção, vão ser muito importantes para a qualidade do serviço público, de uma maneira geral, do Estado do Rio de Janeiro, né? Eu acho que é um esforço meritório, é um esforço que a gente tem que reconhecer, porque não é fácil administrar o Estado, não é fácil administrar a casa da gente, imagina o Estado. Imagina. Então, eles estão de parabéns aí, porque com toda dificuldade estão conseguindo avançar. A gente sabe que nós, enquanto cidadãos, queremos muito mais do que isso, não é só atualizar a folha ou atualizar o salário do funcionalismo. A gente precisa de ver muitos investimentos na área da saúde, na área da habitação, na área da segurança pública, mas também o funcionalismo precisa ser atendido e ter o mínimo de dignidade e de qualidade de vida. Essa retomada da economia agora, passando já a pandemia, né? Nós estamos já quase 70% de vacinação aqui no estado do Rio de Janeiro e o país também, né? E se criticava muito que não tinha vacina no governo federal, agora tem vacina, né? Para escolher. Né? Agora essa retomada da economia é importante, porque o que afetou a economia foi uma barbaridade. Sem dúvida nenhuma. Nós já estamos com um número que ainda é alto, né? Nós desejaríamos, obviamente, que o número de mortes fosse 0, mas a gente já está com um número próximo a 400 mortes por dia, o que é 1/5, 1/6 daquilo que a gente teve nos piores momentos, né? E é um caminho significativo de melhora. O próprio prefeito já anunciou que a partir do final do mês de outubro ele já vai liberar todas as áreas abertas, né? Áreas sem máscara, então a população já vai poder circular sem máscara nas ruas. Liberou agora teatro, cinemas, né? Isso, áreas de visitação, museus, né? Importante, né? Essas ainda com máscara, né? Com máscara. Mas já pelo menos sem restrição de público. Isso, para você que é empreendedor dessa área tão difícil que é a área artística, né? Que é a área cultural, é uma bênção, né? Porque você pode poder vender o teatro como um todo, poder vender o espaço, que é tão difícil ser vendido, né? É verdade. E que agora, pelo menos, você pode usar o espaço do teatro todo, usar o espaço da área cultural toda, e aí, claro que você tem uma condição de fazer um ingresso melhor, tem condição de fazer um ingresso mais barato, enfim, tem mais competitividade. Então, ficamos todos felizes de que estamos melhorando e que, se Deus quiser, essa pandemia vai nos abandonar. Deputado, agora a alteração que foi feita lá ano que vem para a eleição, né?
muda o comportamento do eleitor e muda os partidos políticos, uma vez que não é mais uma vez e meia, o número de cadeiras. O senhor é pré-candidato à reeleição, a deputado federal, né? Isso. E o que muda, né, nessa consistência? Tem muita gente que acha que vai ter muita dificuldade para quem não tem mandato. Olha, eu acho que sempre é muito difícil. Para quem não tem e para quem tem também é difícil. Eleição é difícil. A eleição é sempre muito difícil. Você foi vereador, você tem uma participação grande aqui no Legislativo do Rio de Janeiro, né? E você sabe o quanto é difícil o processo eleitoral. Falam, mas os deputados e aqueles que estão eleitos têm vantagens. Tem vantagens, mas tem a enorme desvantagem de terem atuado e de terem, de alguma maneira, decepcionado ou comprometido algumas áreas de expectativa que as pessoas têm em relação a eles, né? Porque a verdade é que quando você não tem um passado político, né, obviamente as pessoas ficam achando que, ou prometendo coisas que não poderão fazer, ou a população acredita, né, que a pessoa vai poder resolver tudo. Depois de algum tempo, as pessoas começam a entender que a realidade é um pouco diferente e que, seja quem quer que seja, não é possível de resolver todas as coisas num estalar de dedos, né? Nem o presidente da República, nem os ministros, nem os deputados, nem os senadores têm capacidade de resolver as questões só com a vontade pessoal ou o trabalho pessoal. Tem toda uma série de circunstâncias, uma série de questões que fazem o enredo da vida e da sociedade muito complicado. Então, como você está colocando, claro que quem está no cargo tem a vantagem de estar no cargo, de conhecer, de mais ter visibilidade, né? Tem mais visibilidade, enfim, tem mais disponibilidade talvez de meios, no sentido de que tem equipe para trabalhar, mas aquele que vem de fora, ele tem uma vantagem grande da entrada também, que é essa coisa de você não ter explicação para dar, você não frustrou ninguém, você... Enfim, pode prometer tudo, né? Pode prometer tudo. E isso parece pouca coisa, mas é muita coisa, porque na realidade as pessoas têm a expectativa de que você, enquanto deputado, possa atender a todas as votações. E, obviamente, não é possível isso, né? Então, é claro que quando você se posiciona, de uma maneira ou de outra, você sempre atende a alguém e deixa de atender a outra pessoa, né? É verdade. Bom, o progressista está articulando aqui, deve apoiar o Cláudio Castro, governador, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro. Em princípio, todo o nosso caminho é para apoiar o governador. Acho que ele está fazendo um excelente trabalho. Acho que ele ainda tem pouca visibilidade, ele ainda é pouco conhecido no interior, principalmente, né? Até mesmo na capital ele é pouco conhecido, porque ele acabou de entrar no governo, né, para ser governador efetivo. Mas ele tem feito um bom trabalho. Eu acho que as finanças do Rio estão em ordem. Ele fez essa concessão de saneamento, que foi uma coisa muito importante. Ajudando os municípios, né? Tem ajudado aí os municípios. Eu acho que o governador Cláudio Castro tem feito um excelente trabalho, uma pessoa assim, comedida, né? Um homem que viveu uma experiência extraordinária de ser vereador e ser alçado governador assim, de um momento difícil do Rio de Janeiro. E mesmo dentro desse momento de bastante dificuldade, ele tem sido calmo, tem sido diligente, tem sido competente para conduzir o Estado e conseguir efetivamente organizar essas contas, essas questões. Você vai disputar pelo progressista? Olha, eu espero que sim, Cine. A gente, como você disse, a gente apresenta uma pré-candidatura e vê se a candidatura tem viabilidade dentro do partido e fora dela, né? E eu espero construir isso. Eu gosto muito da política e acho que posso continuar prestando serviço. Eu tenho muito interesse de continuar servindo ao meu povo, servir ao povo do Rio de Janeiro. Eu acho que a gente tem, enfim, ideias ainda, e trabalho e vontade de trazer novidades, inovações, como eu já conversei aqui no seu programa. Por exemplo, né, trazer o Tribunal Arbitral de Haia para o Rio, que eu acho que vai fazer uma contribuição grande para cá. A gente mexer, como eu fiz, trazendo a zona de processamento de exportação lá para o Porto do Açu, que é uma lei super importante. A lei que eu fiz, por exemplo, que eu já comentei aqui também, que é muito importante, que vai mudar a saúde pública brasileira, que é a lei do número único do CPF para toda a gestão da saúde, para você, cidadão, usar a saúde pública com mais controle, com mais rigor e com muito mais transparência. Enfim, tem muito trabalho que a gente fez e que a gente tem a animação de fazer ainda, construindo essa pavimentação de futuro aqui para o Estado. Deputado, infelizmente nosso tempo acabou. Suas considerações finais? Não, eu só queria dar um abraço a todos
os nossos telespectadores aqui da TV Max, do seu programa, se ele dizer, que é uma honra ter essa assistência e essa possibilidade de estar falando aqui, dizer que a gente está animado porque a pandemia está acabando, o Rio está se recuperando tanto no Estado quanto na Prefeitura e a gente tem melhores perspectivas para 2022. Se Deus quiser, todos viveremos um momento melhor. Até a próxima. Até a próxima. Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí não. Sabe qual estado vai levar água e esgoto tratados para milhões de pessoas? O seu. Com a concessão dos serviços de água e esgoto, a água tratada vai ser distribuída para novas localidades, transformando o que era privilégio de poucos em um direito para todos. E para isso acontecer, contamos com você. Não desperdice água. Quem esperou água tratada e saneamento a vida toda não tem tempo a perder. SEDAI, Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Os embalos de sábado à noite estão de volta. Bee Gees, ABBA e Carpenters, sábados às 19h30 no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea. Imperdível! Todo mês de setembro estará em cartaz esse espetáculo que você não pode perder. Maiores informações 2274-7246 ou 967-1947-20 ou compre online no site da Simpla com Y. Bee Gees, ABBA e Carpenters. Imperdível, Shopping da Gávea, 19h30, todos os sábados. A Alerj segue aprovando leis para ajudar na retomada da nossa economia. O corte de impostos estimula o retorno das atividades nas cidades e no campo. O incentivo a setores que geram emprego e renda amplia a competitividade do Estado. Assim, a nossa arrecadação volta a crescer e o investimento em saúde, educação e segurança também. Conheça mais leis aprovadas que ajudam a nossa economia a colher bons resultados. Alerj, mais perto de você, mesmo quando ainda precisamos manter distância. Eu sou o Dr. José Ribamar de Almeida Cerqueira Filho, especialista, mestre e doutorando em implantes dentários. O implante dentário hoje é uma inovação para você que sofre sem os dentes ou com próteses móveis ou não está muito satisfeito com a sua estética. Venha me fazer uma visita, trabalhamos com implantes de excelente procedência importados, temos hoje scanner intraoral e fresador, o que permite você entrar na clínica em apenas poucas horas e sair com todo o seu sorriso corrigido de forma definitiva. Minha clínica está situada na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 978, Subloja 102. Telefones 3208-3943, 3208-3635. Venha me fazer uma visita. Sou Humberto Martins, advogado. Você que tem direito ao uso capião de imóvel, saiba que além de requerer na justiça, você pode fazer em cartório, que é muito mais simples e mais rápido. Consulte seu advogado. Me ligue para uma conversa sem compromisso. Meu telefone 21 996 83 4062. Após temporada no exterior e no Brasil inteiro antes da pandemia e agora retorna ao Rio de Janeiro um espetáculo imperdível. Frank Sinatra The Voice. 20 sucessos de Frank Sinatra na voz de Pedro Calheiros e com os bailarinos de Jaime Arocha, de Copacabana, Josué Schmidt e Priscila Mendes. E claro, com Sidney Domingues contando um pouco da história do rei da voz Frank Sinatra. 2 datas apenas, 21 e 28 de outubro, às 19h30, cai numa quinta-feira e só tem 2 apresentações no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea. Informações no 2274-7246 e no telefone 996-868181. Frank Sinatra The Voice, em outubro. Começa agora com o deputado Valdec Carneiro. Deputado, o senhor usou a tribuna semana passada, indignado com a presença de um vereador da capital no Hospital Pinel, né? Armado, estava armado, deputado? Olha, o que eu quero dizer é o seguinte, nós parlamentares, como você sabe muito bem, né, temos o direito e o dever, né, de inspecionar, né, fazer visitas para
verificar como estão funcionando as instituições do setor público, de modo geral, enfim. Fiscalizar, que é o nosso papel, né? Uma das missões parlamentares é fiscalizar. Agora, isso não significa amedrontar as pessoas. Isso não significa aterrorizar as pessoas. Isso não significa, né, na verdade, criar um ambiente, um constrangimento, né, entre as pessoas que trabalham na instituição, as pessoas que são atendidas por aquela instituição. Nesse caso, especificamente, essa visita do vereador Gabriel Monteiro e seus aparentemente capangas, né, portavam pistolas, usavam roupas de camuflagem, como se fosse fazer uma operação na mata, né? Se comunicavam por rádio, comunicação secreta, enfim. Uma visita de um parlamentar com essa característica num Operação Pinel. Pois é, e numa instituição de saúde mental. Nós estamos falando do Instituto Felipe Nelo, que é uma referência em saúde mental no Brasil e fora do Brasil. Nós estamos falando de um hospital, de um centro de atendimento que pratica, né, de forma muito bem fundamentada, os princípios da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial, querendo que os pacientes o mais rápido possível possam recuperar sua autonomia, recuperar a convivência familiar. Eles entraram nas enfermarias. As pessoas em situação de sofrimento mental, sendo assediadas daquele jeito. Armadas. Pois é, diante de câmeras. Você pode imaginar a tragédia que seria se um paciente ali pega uma daquelas armas, né, por descuido de alguém? Isso é totalmente... Isso, inclusive, eu disse aqui, repito, isso ridiculariza e diminui a atividade parlamentar. Isso não fortalece o parlamento, porque isso tem repercussão para muito além da Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente fez a denúncia, eu já conversei diretamente com o chefe do Ministério Público Estadual, troquei mensagens com o prefeito da capital, falei também por telefone com o presidente da Câmara Municipal do Rio, conversei com o presidente André Ciliano. Nós temos que ir além da denúncia, é preciso botar um limite. Não um limite, enfim, às prerrogativas democráticas do parlamento, mas assim, a gente não pode cometer abusos, né? Não pode, assim, desacatar, vilipendiar as instituições que nós fiscalizamos. Temos que fiscalizar com rigor, de forma meticulosa, isso é outra coisa. Agora, vilipendiar as instituições, as pessoas passaram mal, ficaram desesperadas, enfim, então, totalmente descabido, e a gente não vai silenciar diante desses personagens que querem fazer performance. Teve isso. Eu comentei aqui, né? Lá visitando, ouvimos o depoimento de que o vereador repetiu uma entrada no prédio principal 3 vezes, porque não tinha ficado boa. Mas o que é isso? É para depois fazer performance na internet, ganhar likes, talvez ganhar dinheiro por isso? Então isso é inaceitável. Obrigado, deputado. Tem fundamento isso e vamos aguardar os acontecimentos. Vamos continuar em cima disso, porque isso não pode se repetir. É uma vergonha para as atividades parlamentares. Obrigado, deputado. Um abraço. Conversa agora com o deputado Dionísio Lins. Deputado, já tivemos a oportunidade de falar sobre isso, que era a questão lá do pedido para a FAETEC, na Edgar Romero, onde que tinha faculdade no Lisboa, que quebrou, né? E parece que tem uma novidade no que diz respeito ao ESG, que esteve lá presente. Explica aí o que está acontecendo. E quer dizer, além da FAETEC que vai para... Ali é Madureira ou Varlobo? É Madureira. Varlobo, né? Pertence a Madureira. Explica o que avançamos. Ô Cid, em primeiro lugar eu quero parabenizar e agradecer a você por me convidar para mais essa entrevista no seu programa, que é Líder de Audiência. Na verdade, nós fizemos um projeto de lei e esse projeto de lei desapropria aquela área por interesse educacional. O presidente André Siciliano decidiu investir o recurso para que a gente pegue aquele prédio e transforme em universidade, em faculdade para a nossa população num todo, quer dizer, Madureira, Vaz Lobo, Rocha Miranda, Irajá, Vila da Penha. Quando existia Nulo de Boa, tinham 5.000 alunos ali. A novidade, Cid, é uma novidade muito boa, não é? Porque ao se fazer a vistoria daquele prédio, eu tive uma alegria. O presidente André Siciliano pediu ao reitor da universidade nossa, quer dizer, da UERJ, e o reitor decidiu ir ao local verificar, né, o campus, qual era o altura, como é que era aquele prédio, se dava realmente para se fazer uma bela faculdade. E lá foi o reitor, com 3 sub-reitores, e foi dar uma olhada na área toda e aprovou, Cid.
aprovou, o presidente André Siriano disse que vai colocar o recurso, então agora a UERJ vai montar no primeiro prédio maior, a UERJ quer montar a Universidade UERJ lá. Que maravilha. E aí nós vamos ter ao lado, eles da UERJ darão um outro prédio para colocar a Fraitec, porque a Fraitec é curso técnico, você sabe. A outra é concurso, etc. Então nós vamos conseguir aquecer aquela nossa área de Vaz Lobo e entorno, e nós vamos, sobretudo, enobrecer o nosso Madureira, né? Porque colocar o UERJ lá, colocar a Fraitec lá, a população vai ficar contente, desde o pessoal que quer o curso técnico, bem como aquele que faz concurso e quer se formar, né? Para quem não sabe aonde fica, né? Entre Vaz Lobo e Madureira, né? Edgar Romero, né? Está bem ali próximo do Morro da Congonha, cercado ali do Morro da Serrinha, não é? Uma área carente, que tinha aluno Lisboa ali. No passado, eu frequentei o Colégio Cristo Rei, que eu estudei lá. Exatamente, né? próximo, Tinha o Republicano aqui. Ainda existe, Agora passou a ser colégio estadual. Estadual. Então, quer dizer, vai chegar a UERJ e a Fraitec para aquela região, é uma boa notícia. Não tenha dúvida que vai chegar. Eu tenho muita gratidão pelo presidente André Siriano, porque ele investe o dinheiro do povo. Ou seja, aquilo que sobra pelo trabalho realizado por ele, pela mesa diretora, ele gosta de fazer o bem, devolver à população. Então ele vai bancar para efetivamente desapropriar. E ele vai bancar pela LERJ também a construção. Eu conversei, inclusive, com o presidente dentro do programa também aqui, e eu parabenizo sempre essa atuação do senhor junto àquela comunidade daquela região ali, né? Irajaia, Vaz Lobo, Madureira, Oswaldo Cruz ali, e essa questão do Nuno Lisboa voltando lá para a instalação da UERJ e também da Fraitec, é gol do Dionísio Lins e da Vera Lins. Ô Cid, eu quero dizer para você que é uma honra muito grande quando você fala e me convida para entrevistar. Eu quero dizer para você que nós, lá em Madureira, né, voltou o carnaval. Sábado já tivemos a feijoada da Portela. Isso aí. Entupiu lá, eu sou benemérito lá, e a Portela estava uma coisa linda, Cid. O reitor foi para lá com os vice-reitores assistirem. E eu quero te convidar para o próximo, que vai ser a feijoada da Império Serrano. Vai ter mês que vem da Portela, agora vem a próxima da Império Serrano, e a coisa maravilhosa. Sabe por quê, Cid? Pedi um certificado de vacinação na entrada. E lá dentro estava entupido, mas diferenciado, porque estava uma mesa lá, outra cá, e foi disciplinado. As regras. Eu quero dizer a você que eu me senti que estou nesse mundo. Porque não adianta que a gente não vive sem carnaval. Não adianta. Eu que sou festeiro, não adianta. Você que foi parlamentar, mora em Copacabana, sabe que é o seguinte: carnaval é carnaval. Desfilei muitos anos, participo como repórter na Avenida. E eu quero que, se Deus quiser, você na próxima feijoada, tanto da Portela como da Império, nós vamos te convidar. Eu vou levar o presidente. Estou nesse feijão. Por favor, é a feijoada lá. E nós, essa semana, Cid, é muito importante lembrar que nós também colocamos patrimônio material a Tia Surica com a feijoada dela, né? E agora estamos botando também a data da feijoada dela como data de visitação para a população no calendário turístico do Rio de Janeiro. Eu sou imperiano, com 35 anos já fazia parte da velha guarda do Império Serrano e frequentava quando tinha o baile lá na Estrada da Portela, onde que hoje é a sede, né? Que era aquele baile maravilhoso. Parabéns, deputado, até a próxima. A feijoada que vem da Império Serrano, você será convidado de honra, porque quem não vê o Cid no destaque na TV não viu nada, né? Você lidera a audiência, quer dizer, vou mandar para lá o meu sambista, todos os imperianos, todos, que eu também sou grande benemérito do Império Serrano, né? Para que assista o seu programa, porque além de grande dançarino que você é um produtor e um belo jornalista. É gol. Alô, deputado Dionísio Lins, sempre gentil. Daqui a pouco a gente volta. Sabe qual estado vai levar água e esgoto tratados para milhões de pessoas? O seu. Com a concessão dos serviços de água e esgoto, o governo do estado do Rio de Janeiro vai transformar o que era privilégio de poucos em um direito para todos. E para isso acontecer, contamos com você. Não desperdice água. Quem esperou água tratada e saneamento a vida toda não tem tempo a perder. Governo do estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder.
Os embalos de sábado à noite estão de volta. Bee Gees, ABBA e Carpenters, sábados às 19h30 no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea. Imperdível! Todo mês de setembro estará em cartaz esse espetáculo que você não pode perder. Maiores informações 2274-7246 ou 967-1947-20 ou compre online no site da Simpla com Y. Bee Gees, ABBA e Carpenters. Imperdível, Shopping da Gávea, 19h30, todos os sábados. A Alerj segue aprovando leis para ajudar na retomada da nossa economia. O corte de impostos estimula o retorno das atividades nas cidades e no campo. O incentivo a setores que geram emprego e renda amplia a competitividade do Estado. Assim, a nossa arrecadação volta a crescer e o investimento em saúde, educação e segurança também. Conheça mais leis aprovadas que ajudam a nossa economia a colher bons resultados. Alerj, mais perto de você, mesmo quando ainda precisamos manter distância. Meu nome é Humberto Martins, sou advogado. Algumas pessoas me procuram me perguntando a possibilidade de fazer inventário em cartório. É perfeitamente possível. Normalmente, o inventário é feito judicialmente, processo judicial, mas a lei criou possibilidade de fazer o inventário em cartório. À exceção de algumas situações onde há conflito entre os herdeiros, presença de menores ou incapazes, quando então tem que ser feito necessariamente na Justiça. Consulte o seu advogado ou me ligue para qualquer informação sem compromisso. Telefone 21 996 83 4062. Após temporada no exterior e no Brasil inteiro antes da pandemia e agora retorna ao Rio de Janeiro um espetáculo imperdível. Frank Sinatra The Voice. 20 sucessos de Frank Sinatra na voz de Pedro Calheiros e com os bailarinos de Jaime Arocha, de Copacabana, Josuel Schmidt e Priscila Mendes. E claro, com Sidney Domingues contando um pouco da história do rei da voz Frank Sinatra. 2 datas apenas, 21 e 28 de outubro, às 19h30, cai numa quinta-feira e só tem 2 apresentações no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea. Informações no 2274-7246 e no telefone 996-868181. Frank Sinatra The Voice, em outubro. Esse bloco conversa com o deputado Paulo Ramos. Deputado, a alta do combustível causa a inflação e cada vez mais toda a bomba é nervosa, né? Por que está acontecendo isso? Primeiro, a população não é devidamente esclarecida das razões do alto preço dos derivados de petróleo, gasolina, diesel e gás de cozinha. E a mentira come solta. Agora mesmo, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto para unificar a alíquota do ICMS. Já foi para o Senado? Que é um imposto estadual, mas que tem valores diferenciados por estado. Se vai unificar, dizendo que vai reduzir em 8% a gasolina e 3, 4% o diesel, algum estado vai perder, que vai diminuir a sua cota. Rio de Janeiro, por exemplo. Mas outras unidades da federação... Aqui é 34, né? Se perder 8, né? Outras unidades da federação poderão ter a cota aumentada. Mas é uma mentira. E é uma mentira por quê? Porque não querem dizer a verdadeira razão. É a livre iniciativa, é a economia de mercado, é a lei da oferta e da procura. Essa é a base da economia chamada liberal. Muito bem. Qual a explicação que pode ser dada para o povo brasileiro? O Brasil tem petróleo, exporta óleo cru e tem também refinarias com capacidade ociosa. Se nós temos a lei da oferta e da procura, aumentando a oferta,
o preço diminui. Mas o que é que existe que não é informado? Eles dizem que a Petrobras é que é a responsável. Responsável é o governo, que não tem uma política de preços e permite uma orgia. Que existe concorrência, sim. A Petrobras não está exclusivamente no mercado. Com esse discurso de desmonte da Petrobras, de venda de ativos, já privatizaram a BR Distribuidora. Quem é que está ganhando com isso? Que para distribuir os derivados de petróleo tem a margem de lucro. Mas tem uma outra coisa. Eu vou dar o exemplo da Shell. A Shell exporta também óleo bruto, exporta o petróleo, sem pagar impostos. Como isso? Porque a exportação, da chamada Lei Candir, não paga imposto. Agora, simultaneamente, a Shell importa derivados do petróleo, com a cotação em dólar, importa, mas simultaneamente exporta. Ela importa pagando impostos nos Estados Unidos, ainda tem o frete para trazer os derivados de lá para cá, pô. Mas simultaneamente ela exporta sem pagar impostos. Estou dando só o exemplo da Shell. O desafio que fica é o seguinte: o governo tem a maioria das ações da Petrobras com direito a voto. Quem pode definir a política é o governo. Agora, no conjunto das ações da Petrobras, o governo já não é maioria. Ele é maioria com as ações com direito a voto. Ele indica o presidente, mas ele pode definir a política de preços. Ah, mas vai desatrelar ao dólar? Vai eliminar a paridade com a importação? É essa a discussão? Então por que o governo não decide que a Petrobras vai refinar mais para colocar no mercado mais derivados? Deputado, deixa só agora uma curiosidade. Desde quando a exportação de óleo não é tributada? Desde o tempo do Fernando Henrique Cardoso. Foi o Fernando Henrique que fez. Só para dizer o seguinte: a grande questão que não dizem está na base do cálculo. A Petrobras, e os dados estão aí, os técnicos da Petrobras, os engenheiros da Petrobras, que a Petrobras foi quem descobriu o petróleo na camada do pré-sal. O Brasil tem autonomia, tem independência. Hoje, retirar o petróleo da camada do pré-sal já tem um custo muito menor do que antes, pô. Então, é a base do cálculo. É porque, na princípio, o custo era quase que o preço da... O Brasil pode e deveria já ter autossuficiência. Ser autossuficiente. Não preciso importar derivados de petróleo, porque internamente eu tenho petróleo e tenho refinarias para abastecer o mercado interno. Para abastecer o mercado interno a um preço muito menor. Porque se os dados demonstram, dados vindos dos técnicos da Petrobras, que é possível reduzir a base do cálculo em 40%, 50%, todos os impostos que incidirem sobre aquele valor, no resultado final, a redução será de 40%. E por que não faz isso, deputado? A relação de dependência, os compromissos. Pô. Quem é que orientou? Por que vender a BR Distribuidora? Por que vender os gasodutos, a Gaspetro? Tem que explicar por quê. É para o quê? Aprofundar a dependência? Todos nós queremos ser independentes. Você depender de alguma coisa, depender de alguém, é sempre um sofrimento. Dependendo até do alguém. Porque tem alguém de quem você depende, que é uma pessoa solidária, uma pessoa amiga, então não faz exigências. Mas as relações comerciais
Não tem perdão, não. Então o Brasil, se tem condições de ser autossuficiente, por que não é? Qual é a orientação política que aprofunda a dependência? Qual é a razão? O Brasil não tem soberania. Tem que ter soberania. E para ter soberania, tem que ser independente. O petróleo é nosso. Eu não digo assim, mas o Vitor, tá bem. É possível debater os impostos que incidem sobre os derivados? É. Mas a solução não está aí. Até porque, e aí é uma coisa, os impostos que incidem sobre os derivados, eles são recolhidos pelos órgãos, pelos cofres públicos, Estado, municípios, Estados e União, mas para aplicação aqui dentro. Quanto é que a Shell remete de lucros para o exterior? Ou outras empresas. A British Petroleum, que eles agora chamam de BP, depois que houve aquele acidente que vazou óleo no oceano, que foi uma tragédia, chamar British Petroleum vincula imediatamente com a Inglaterra. Mas chamar de BP já fica um pouco oculto. Fica oculta a origem da multinacional. Então, é possível, não é só possível, é necessário que o Brasil demonstre que tem autossuficiência, que isso tem a ver com o custo do Brasil. O sofrimento humano é muito grande, porque a dependência em relação ao automóvel. Pô. Eu participei do último encontro nacional dos caminhoneiros. Pô. Os caminhoneiros, ou todos aqueles que dependem, motoristas de táxi, Uber, quem depende da gasolina ou do diesel, ou quem depende do gás de cozinha. Imaginar que temos famílias voltando ao fogão a lenha, pô. Há uma questão que não passa na minha cabeça, não tem conhecimento disso. Agora, até no Porto de Açu, entrevistei no outro dia um deputado, e ele falou, não, joga gás fora. A Petrobras joga gás fora. Como joga gás fora e compra as gás? É isto. Quando você passa numa refinaria e você vê aquele fogo queimando, aquilo é o gás que está queimando. Já viu a gente passando no viaduto aqui em Caxias? Jogando fora. Você vê aquele mancha, né? Jogando fora. E aí vem uma questão que tem que ser denunciada. Eu estava lá como deputado federal quando foi feito o acordo Brasil-Bolívia em relação ao gás. O Brasil construiu todos os gasodutos com recursos próprios. E a Bolívia, no contrato, deveria fornecer o gás. Fornecer o gás. Na época, a Associação dos Engenheiros da Petrobras... Aqui, essa época que é governo, que é Lula? Não, ainda era Collor e Itamar. Collor e Itamar. A luta grande foi dizendo, o Brasil tem gás. Não há nenhuma necessidade de estabelecer essa nova forma de dependência. Mas tem um detalhe que não dizem. O detalhe que não dizem é o seguinte, os acordos feitos com a Bolívia, os acordos não foram feitos com o governo boliviano. A mediação foi feita pela Shell. A Shell que controlava o gás boliviano. Claro, passou o tempo, veio o Evo Morales e nacionalizou tudo. O senhor fez uma CPI, só teve encontro com caminhoneiros, deputado? Eu participei do último encontro dos caminhoneiros, aqui no Rio de Janeiro, e aí a oportunidade de ouvir os caminhoneiros, não só compreender, mas perceber o sofrimento pelo qual passa o caminhoneiro, o sacrifício, não só pelo preço do diesel ou da gasolina, mas a atividade em si, vários dias longe da família, a insegurança durante o trajeto, a péssima qualidade das estradas e o descanso, dificuldade de encontrar pontos com segurança para descansar ou que ofereçam instalações até para o banho. Sem ser assaltado. Acorda, roubaram os pneus do carro.
Então, o drama do caminhoneiro e a importância da atividade, que se a carga é transportada num percentual muito grande por caminhões, tem os caminhoneiros autônomos, mas tem aqueles que são empregados das empresas, que, além de tudo, ainda sofrem os horrores da inexistência de direitos trabalhistas. Muitos sendo transformados em microempreendedores individuais, eliminando a responsabilidade do patrão em relação a encargos sociais. Então o sofrimento é muito grande. E os caminhoneiros demonstraram a sua importância quando fizeram paralisações, e a importância política decisiva até no resultado das eleições. Então requeriu uma CPI que precisa do recolhimento das assinaturas. É preciso que os deputados e os caminhoneiros estão pressionando para uma CPI, que através da CPI, a gente vai ter possibilidade de aprofundar o conhecimento sobre a questão dos derivados de petróleo, o preço. Quem ganha, como ganha e quanto cada um está ganhando. Porque aí, essa definição, esse esclarecimento, através de uma CPI, isso sim vai determinar o posicionamento político e a pressão a partir do conhecimento da verdade. Aliás, fica assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se não conhece a verdade, também não se liberta. Fica sendo massa de manobra. Bom, deputado, esse é um tema que a CPI está recolhendo assinatura, né? Eu tenho que pedir um intervalo comercial e agradecer mais uma vez a sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, mandar um abraço para todos os servidores públicos que estão resistindo à PEC 32, que é outro desmonte do Estado. E continuamos lutando contra as privatizações. Privatização dos Correios e Telégrafos, o desmonte da Petrobras. Estou aqui agora, estou aprovando na Comissão do Trabalho a realização de uma audiência pública para tratar da questão da SEDAI. A maracutaia que houve com a participação da Iguá na licitação. Então, nós estamos na resistência. Resistir, o momento é de resistir, para criar condições políticas, para reconquistar o poder, para fazer uma reformulação de tudo isto. Obrigado, deputado. 18 de outubro. Parabéns pelo seu aniversário. Dia do médico também. Parabéns aos profissionais de saúde também. Daqui a pouco a gente volta. Sabe qual estado vai levar água e esgoto tratados para milhões de pessoas? O seu. Com a concessão dos serviços de água e esgoto, a água tratada vai ser distribuída para novas localidades, transformando o que era privilégio de poucos em um direito para todos. E para isso acontecer, contamos com você. Não desperdice água. Quem esperou água tratada e saneamento a vida toda não tem tempo a perder. SEDAI, Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Eu sou o Dr. José Ribamar de Almeida Cerqueira Filho, especialista, mestre e doutorando em implantes dentários. O implante dentário hoje é uma inovação para você que sofre sem os dentes ou com próteses móveis ou não está muito satisfeito com a sua estética. Venha me fazer uma visita. Trabalhamos com implantes de excelente procedência importados. Temos hoje scanner intraoral e fresadora, o que permite você entrar na clínica em apenas poucas horas e sair com todo o seu sorriso corrigido de forma definitiva. Minha clínica está situada na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 978, subloja 102. Telefones 3208-3943, 3208-3635. Venha me fazer uma visita. A Alerj segue aprovando leis para ajudar na retomada da nossa economia. O corte de impostos estimula o retorno das atividades nas cidades e no campo. O incentivo a setores que geram emprego e renda amplia a competitividade do Estado. Assim, a nossa arrecadação volta a crescer e o investimento em saúde, educação e segurança também. Conheça mais leis aprovadas que ajudam a nossa economia a colher bons resultados. Alerj, mais perto de você, mesmo quando ainda precisamos manter distância. As
pessoas que acompanham o meu programa têm mandado mensagens a respeito do Dr. Humberto Martins, que é um advogado e que fala sobre o uso capião e sobre o inventário que pode ser feito em cartório. O uso capião, às vezes, demora 8, 10 anos na justiça, no judiciário, para ser reconhecida a titularidade da posse e do uso capião, tanto urbano quanto rural. Mas a nova legislação em vigor, e aí falo como advogado, não como jornalista, permite que, desde que o uso capião possa ser comprovado através de documentos, de taxas, todos os pré-requisitos, pode ser feito em cartório. Você vai no cartório, paga e vai ter o mesmo reconhecimento que em juízo. Pouca gente sabe disso. Aí você procura o seu advogado, procura um advogado, entendeu? Para verificar essa documentação que você pode fazer em cartório. É importante que você tenha pré-requisitos para registrar em cartório e também no RGI, no Registro de Imóveis. Na verdade, o advogado só vai cobrar depois de conseguir, porque se ele cobrar alguma coisa é irregular. Chama-se advocacia de êxito. Faz um contrato que ele, resolvendo a situação, o êxito da matéria, do uso capião, né, a não ser as custas processuais e a do cartório, né, isso tem que ser desembolsado pelo pretenso usuário ou da posse do inventário. Então, o uso capião pode ser feito em cartório. Se você tem um terreno na sua posse, se você tem uma casa na sua posse, a não ser que seja contra a União e contra o Estado, aí não tem direito ao uso capião. Mas terras abandonadas, casas abandonadas, apartamentos abandonados, que você tem condição de pagando taxa, de pagando impostos e tudo, você pode procurar o advogado. O meu telefone é 996868181 e do escritório 2220-3511. O Dr. Humberto Martins é meu sócio no escritório de advocacia. Mas você pode consultar o seu advogado, mesmo que ele não seja um especialista nessa questão. Aí o Dr. Humberto Martins vai atender você e vai encaminhar e vai te dizer francamente, ó, isso não tem sucesso. Sabe por quê? Ele vai jogar franco com você? Porque ele só vai receber os honorários dele após o êxito, após conseguir o uso capião do imóvel que você está pretendendo o uso capião. Então, ele não vai dar prosseguimento, né, a uma situação que não terá êxito. Faça isso. Mantenha a posse do seu imóvel e regularize essa documentação para você, para os seus filhos, para os seus netos, né? É um bem que você pode adquirir para a sua família. Uso capião em cartório. Pode sim, 2220-3511, horário comercial, ou 996-868181. Faça isso. Sou Humberto Martins, advogado. Você que tem direito ao uso capião de imóvel, saiba que além de requerer na justiça, você pode fazer em cartório, que é muito mais simples e mais rápido. Consulte seu advogado. Me ligue para uma conversa sem compromisso. Meu telefone 21 996 83 4062. Após temporada no exterior e no Brasil inteiro antes da pandemia e agora retorna ao Rio de Janeiro um espetáculo imperdível. Frank Sinatra The Voice. 20 sucessos de Frank Sinatra na voz de Pedro Calheiros e com os bailarinos de Jaime Arocha, de Copacabana, Josuel Schmitz e Priscila Mendes. E claro, com Sidney Domingues contando um pouco da história do rei da voz Frank Sinatra. 2 datas apenas, 21 e 28 de outubro, às 19h30, cai numa quinta-feira e só tem 2 apresentações no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea. Informações no 2274-7246 e no telefone 996-868181. Frank Sinatra The Voice, em outubro. Chegamos ao final de mais uma apresentação do programa Destaque na TV. Eu sou Sidney Domingues e estou sempre no ar, sextas e terças-feiras, das 22 às 23 horas, aqui na TV Max Rio, canais 25 e 525. Muito obrigado pela tua sintonia. Renovar mais uma vez o convite para você assistir dia 21 e 28, quinta-feira, às 19h30, Frank Sinatra The Voice, com Pedro Calheiros e com bailarinos também, sempre
com um espetáculo voltado para as pessoas que gostam de música de boa qualidade. Muito obrigado por assistir o programa Destaque na TV. Até a próxima edição.